O estúdio do Folha News tem o privilégio de receber nesse momento o vice-prefeito do município de Lagoa Vermelha, Alessandro Muniterno. Seja bem-vindo, Alessandro. Eu é que agradeço essa oportunidade da Folha News de nos proporcionar e trazer um pouquinho da nossa administração, um pouquinho do nosso trabalho, trazer aquilo que vem sendo realizado nesse mandato aí, que já vão, por incrível que pareça, 6 meses se passando. Certo. Nós vamos dividir em duas partes a nossa entrevista, Alessandro. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre política. O Vamos lá, senhor pertence ao Podemos, correto? partido que até então, há poucos dias, estava em negociação com o PSDB para uma fusão. Ao que parece, vindo notícias do centro do país, houve um recuo por desencontro de alguns interesses, vamos dizer assim, de ambas as grandes partidárias. Na sua avaliação pessoal, como o maior líder hoje aqui em Lagoa Vermelha do Podemos, como vê toda essa transição e acredita que terá continuidade ou não? Bom, vamos lá. Vamos relatar rapidamente um breve histórico dessa fusão, possível fusão, que, como tu mesmo relatou, deu um passo atrás. Existia a vontade dessa união, vamos dizer assim, porém, dentro de uma união se tem vários fatores que podem influenciar negativa como positivamente. Questão de liderança nesse possível partido, que eu acho que foi um dos pontos que aconteceu o recuo, questão de migrações, de possível permanência no próprio partido ou na própria federação, e elas podem acarretar em vários efeitos dominó, como a gente fala. E numa avaliação das nossas lideranças estaduais, ela foi visto com muito cuidado, tanto que a orientação era para nós não termos nenhum direcionamento de opiniões, de palavras, enfim, até a total o total desfecho dessa situação. Pois bem, veio essa informação que o passo foi dado atrás. Está praticamente definido? Não. Ainda existe possibilidade? Sim. Mas como tu mesmo colocaste, o que pode e o que tem a tendência de acontecer é a não fusão. Numa questão extremamente pessoal, a gente tem que ver com muito cuidado. Por quê? Nós temos que fazer uma avaliação de quais líderes permaneceriam junto com então sigla do PSDB para migrar junto com o Podemos. A gente vem de um histórico político que o então governador deixou o partido e foi para o PSD. Essas lideranças vão seguir o governador, essas pessoas de reflexo político do PSDB seguiriam junto com essa federação. Tudo está muito ainda indefinido. Para mim dizer o Alessandro está a favor ou contra dessa possível federação, nós teríamos que ter mais algumas definições, e não só de ambos partidos definir sim ou não, mas sim dessas lideranças, se vão seguir ou não. Temos o ponto positivo que eu vejo, que são a questão dos espaços nas mídias, enfim, como algumas questões negativas em alguns municípios que não são da mesma linha de pensamento entre ambos os partidos, né? Mas hoje, o que a gente vê nessa indefinição é ainda, apesar de pequena, a possibilidade de seguir à frente. Então, temos que ver com muito cuidado, mas acima de tudo, para nós traçar essa primeira opinião a favor ou contra, nós precisamos ver quem vai ficar. O pessoal vai acompanhar o PSDB para essa união do Podemos, e veja bem que ainda nós nem estamos entrando no assunto de qual partido se forma, ou de qual a sigla que permanece, ou de qual o número, ou de qual o símbolo. Então é muito cedo ainda, apesar de ter esse recuo. Como teve um avanço anteriormente, esse recuo pode ser não definitivo. Então a gente ainda tem que avaliar muitas coisas. Mas caso concretizada essa fusão, em nível de Lagoa Vermelha, nós temos aqui o PSDB, Leandro Borges Miller é o presidente, vice-presidente é o Pedro Macari. O Podemos chegou a conversar com o partido, chegou a fazer uma sondagem concretizada essa fusão? Bom, se fosse concretizado, consequentemente teria essa procura, né? Nós teríamos,
provavelmente reuniões, provavelmente nós teríamos esse avanço, porque, como foi colocado anteriormente, é algo que vem de cima para baixo. E como nós falamos desde o começo da fundação do Podemos, ele é um partido que ele tenta contemplar ambas as posições, ambos os lados, ele tenta ser um centralizador de opiniões, né? E estaria aberto para conversação com todas as pessoas, eu acho que não tem distinção de forma nenhuma. Claro, claro que eu concordo com a grande maioria daqueles que compõem o Podemos, que tem a sua tendência de pensamento, mas ele é um partido que sim, está aberto para todas as negociações. Em nível de Lagoa Vermelha, Alessandro, o Podemos, no caso até o senhor, como lhe disse, que é uma das maiores lideranças do partido no município, até porque tem cargo eletivo, tem realizado filiações, trazendo novas lideranças nesta recente presença também no executivo, que queira ou não ajuda. Ajuda, ajuda. Nós temos uma lista, né? Essa é uma atribuição que está totalmente vinculada com um dos grandes nomes do Podemos também, o Rafael Borges, que está fazendo essa concretização. Todos do Podemos têm a liberdade de chegar até ele, ao presidente também, Sim. ao Fábio, né? E uma vez passado por ele, começa a discussão sobre os nomes, né? E o pessoal tem visto também com muito cuidado a concretização, por questões básicas também dessa federação, né? Os nomes estão guardados, né? Os nomes estão prontos a ser filiados, mas ele está aberto para a filiação de todos, né? A única e exclusiva ah, o único exclusivo cuidado que a gente tem que ter é de não oferecer algo que possa ser diferente daquilo que vai se concretizar. Eu não posso simplesmente hoje, falando em partido, única e exclusivamente dizer vamos se filiar no Podemos, se daqui 1, 2 dias possa ser uma federação diferente, né? Isso tem sido colocado a todas as pessoas que vêm nos procurar. O nosso pessoal do partido vem procurar, tem procurado muitas pessoas também, não só para filiação, mas também para troca de opiniões. E a tendência do partido, logo que tenha essa definição, é de um bom crescimento por aquilo que já vem sendo feito nessa questão de busca de pessoas. O deputado e secretário de Estado, Ronaldo Santini, tem atuado nesse sentido também junto com vocês aqui em Lagoa Vermelha para o fortalecimento do partido. E quando falo em fortalecimento é trazer lideranças, como o senhor falou, e obviamente é abrir mais espaço, inclusive no própria administração do PP, do Eluir Morona. Olha, o Ronaldo é uma pessoa bom, não é à toa que ele traçou o seu caminho nessa ascensão que cada vez vem a subir mais, né? Sim. Ele, além de buscar esses nomes, além de direcionar aqueles assessores que são da sua confiança, ele tem uma forma de atuação fazendo com que as pessoas olhem os resultados do seu trabalho e venham as pessoas buscar a linha de pensamento dele. Um exemplo clássico que nós podemos destacar do trabalho do Ronaldo Santini são deputados, tanto estadual, quanto os secretários do estado, quanto os federais, que ele tem uma porta de entrada totalmente escancarada para receber, para direcionamento de emendas e também para a busca dessas parcerias, né? E não só direcionando o Podemos e sim, como auxiliando os demais partidos também até chegar nesses deputados, enfim. Cito agora, na última agenda em Porto Alegre, as portas abertas da Secretaria da Cultura com o Loureiro, né? Nós tivemos as portas abertas também com o gaúcho da Geral, do esporte, tudo através do Ronaldo. Então, esse trabalho faz com que as pessoas vejam resultados. Ah, mas que resultados? Bom, nós temos aí várias leis que estão sendo criadas, cito a Lei de Incentivo à Cultura, que está sendo abertos novos editais, que a nossa Secretaria da Educação estará indo lá para
angariar esses recursos, ver os editais, enfim, para ver o que a gente consegue trazer para a Lagoa em virtude dessa abertura de portas, né? Nós temos, na questão do esporte também, uma proximidade que ambos secretários fizeram com que as inscrições dos nossos projetos tivessem uma forma mais fidedigna de ser escrita, possibilitando ainda mais a possibilidade de contemplação. Tudo isso resulta em mais recursos, tudo isso resulta em maiores resultados para o nosso município e a população, as pessoas, as lideranças de Lagoa Vermelha, vendo esse trabalho, consequentemente, eles vão ver a credibilidade e vão estar seguindo o mesmo pensamento. Alessandro, o futuro político de Ronaldo Santini, também uma grande liderança do Podemos, é filho da terra, é lagoense. Na tua opinião, ou ele já chegou a comentar algo contigo, ele segue a linha de Eduardo Leite, permanece no Podemos e participa da fusão com os tucanos, admitindo isso? Claro. Ou tu tem já uma posição dele de bastidor? Não, ele não me passou a posição dele, enfim, como permanecerá nessa questão. A única questão que ele disse que o Podemos abraçou ele, que uma vez seguindo nessa linha de pensamento, é a conduta dele, mas isso lá atrás, depois dessa saída do governador, a gente não conversou mais. Creio eu que essa questão de concorrência deve vir como deputado estadual, apesar de muita vontade e muita pressão minha, pelo menos, para que o Ronaldo fosse a federal, né? Eu pedi para ele, mas os estudos, a questão fina dessa articulação política está em Porto Alegre, está junto com ele, e essa avaliação tem que ser dele, né? Mas a questão de hã, partido, a única coisa que eu tenho vindo dele é lá atrás, antes mesmo dessas concretizações, que o Podemos tinha abraçado ele. Então a gente também está ansioso para ver esses desfechos futuros que vêm pela frente. Talvez seja prematuro lhe perguntar isso, mas o Podemos está na vice-prefeitura através do seu nome. A partir de agora, certamente almeja voo maior em nível de executivo. Inevitavelmente, por o senhor ser vice-prefeito, o senhor automaticamente é um dos nomes que poderia estar, pode estar sujeito a concorrer a prefeito. Inclusive, também temos o nome de Ronaldo Santini. Vocês já pensam nisso, Alessandro? Te confesso que um dos grandes sonhos que ele mesmo me relatou era do executivo municipal, né? Mas eu acredito não. Agora eu vou ser mais positivo ainda na minha resposta, que para o melhor de Lagoa Vermelha, sem dúvida nenhuma, é essa sequência que o Santini tem na carreira de deputado, na estadual ou federal, enfim, estando lá perto do governo por esse trabalho que eu citei anteriormente, de abrir portas e de trazer recursos. Mas existe isso no radar também, existe isso no radar também. De minha parte, eu sempre gosto de dizer que é uma faculdade, olha, das mais difíceis que vocês possam imaginar, por mais que a gente tinha uma ideia, por a família, pelo vô ter sido prefeito, por várias pessoas que do meu convívio que já estavam nessa questão do poder executivo, por ter trabalhado 10 anos, na verdade 12 anos também na prefeitura, eu tinha uma noção, mas não chega a 10% do que a gente imaginava. Então, para mim, tem sido um aprendizado todo dia e posso garantir que a gente tem que reconhecer. Eu preciso aprender bastante até chegar lá. Não digo que não descarto, por caso que seria um sonho, É uma né? probabilidade. Uma probabilidade de poder ajudar ainda mais a nossa cidade. E eu imaginava que ajudaria muito sendo vice-prefeito. Estou conseguindo realizar esse sonho, mas ele é como se fosse um vício. Você quer ajudar mais do que você está fazendo, né? E por que não lá para frente? Gosto de falar a todos que fazem até esse questionamento que sou um eterno soldado daquilo que me é proposto. Se hoje nós estamos numa coligação,
a coligação será respeitada até o último, vou sempre estar como um guarda-costa, vamos dizer assim, do prefeito. Tenho uma admiração extraordinária, hã, conhecia tive várias conversas com o Eloy Morona, secretário, né, uma questão vital para o CTG naquela época, ele me ajudou muito, né, e admiro todos os dias que passa pela inteligência e pela serenidade que ele tem, e eu acho que mais do que ser prefeito futuramente, nós temos nós falando o município, porque também estamos dentro dele, temos muito a ganhar com essa parceria. Espero que a gente consiga seguir trabalhando dessa forma, para que o município sempre siga crescendo. Todos nós sabemos que o deputado Santini, secretário Santini, vai concorrer certamente a um cargo agora, talvez a deputado, é o mais certo. Correto? E em Lagoa Vermelha ele sempre recebe uma expressiva votação. Hoje está no Podemos, o Podemos está aliado ao PP, o PP está aliado ao Podemos, e sabemos nos bastidores que o prefeito Luir Morona deve emprestar, vamos dizer assim, um apoio branco à candidatura a deputado, mesmo porque ele tem outros candidatos do seu partido. Como o senhor encara essa informação naturalmente? Torço muito por isso, vou torcer muito para que esse apoio venha mesmo. A gente não pode dispensar as pessoas que nos ajudam. Temos vários candidatos aí, mas selecionando alguns que jamais deixaram de ajudar Lagoa Vermelha, e eu acho que isso é muito válido, e espero que a nossa população de Lagoa Vermelha siga votando. Analisem bem quem contribui com Lagoa Vermelha e sigam votando nessas pessoas. Não teria um mal ou um problema de seguir com uma votação desde que eles ajudem. E uma vez vindo esse apoio, espero que se concretize do nosso prefeito ao Ronaldo Santini, venham Inclusive do Gustavo Bonotto. também torço muito para isso. O que já ocorreu em na eleição passada, a gente torce muito para que isso se multiplique, porque se nós conseguirmos ver e aqui não, nós não estamos julgando se o mecanismo é certo ou errado em questões de emendas, em questões de programas, em questões de forma de angariar esses recursos que vêm para o nosso município. Se nós conseguirmos entender que nós precisamos de uma representatividade do município para que isso venha, nós, no início da campanha, fizemos um levantamento, agora vai me fugir a sigla final, mas eram 11 ou 17 milhões que o Ronaldo tinha trazido até então para o município. Nós temos vários recursos que podem estar saindo agora, de hoje para amanhã, para que engrandeçam ainda mais o trabalho ser feito pela administração, mas para isso precisa de uma pessoa daqui. São exemplos clássicos, cidades vizinhas que ficaram sem a sua representatividade e a gente, bom, não vou citar um exemplo negativo, eu tinha duas cidades para citar, vou citar um positivo. Santa Cruz do Sul, com o Moraes, com ele sendo deputado federal, ele mesmo afirmou, diz, não, eu tenho que direcionar recursos para a minha cidade. Afinal de contas, é de lá que eu venho, meu pai é prefeito, enfim, e nós precisamos fortalecer ainda mais. É claro que vão olhar para todos os municípios, mas principalmente para aquele seu reduto eleitoral. E se nós entendermos, e não só Lagoa Vermelha, mas como a região, que é importante nós termos uma liderança lá, consequentemente, os reflexos vêm logo em seguida com o trabalho que eles vão realizar. Então, a gente torce muito que esse apoio se concretize. Já teve numa eleição passada, torcemos para que essa venha também. Para encerrar, a última pergunta. O senhor acredita que esse apoio que provavelmente virá do chefe do executivo, Eloir Morona, do ex-prefeito Gustavo Bonotto e alguns outros integrantes do Partido Progressista, não vai causar nenhum transtorno de relacionamento político na administração e até mesmo fora, até porque, voltando a lembrar, o PP tem os seus candidatos, temos vários nomes citados, entre eles o Sandro Franciscato, que vem a deputado estadual, o Covatti Correto. Filho, a federal, que também tem uma relação com a administração do que o senhor faz parte. E aqui eu quero já deixar registrado também a minha admiração pelo Sandro, é um grande amigo, um parceiro, e a gente não deixa de apoiar
o Sandro também nessa caminhada, porque é uma pessoa importantíssima, em especial também o Covatinho, que sempre vem, olha, como eu falei antes, repito agora, o pessoal que está nos escutando, nos assistindo, enfim, são pessoas que têm muito a somar. O Covatinho, em especial, trazendo agora em torno de R$ 1 milhão em forma de emendas. Então, essas são as pessoas a serem apoiadas. Claro que nós vamos ter, no meu caso, eu vou estar junto ao lado do Ronaldo, vou estar junto ao lado do nosso partido, mas nunca deixando de lado essas pessoas que são parceiros também. Então, eu acho que agora vamos falar mais Alessandro Moliterno, Alessandro falando sobre possível desgaste político. Se tiver a possibilidade de ocorrer isso, nós vamos ficar desguarnecido de algo que poderia ser somado. Nós precisamos superar algumas arestas e, consequentemente, somar forças. Se é essas pessoas que estão ajudando, bom, se nós não temos o Ronaldo como preferência em algum nome, vamos tentar então para a família Kovács. Se nós não temos a família Kovács, deposita aqui. Se nós tem o Rodrigo também, que sempre vem ajudando também o nosso município, a gente precisa focar, a gente precisa centralizar. Nós temos várias pessoas muito boas. O importante é os nossos que se dediquem ao nosso município. Então, se alguém tem essa intenção de causar algum desconforto, deve repensar, porque o que deve ser principal para todos nós é o município. Certo. Administração municipal. Agora, vice-prefeito Alessandro Moliterno. Vamos lá. Está sendo fácil a vida de vice-prefeito, Alessandro? Era o que você esperava? Eu confesso que eu tenho altos e baixos nessa questão do que era esperado ou não. Algumas questões que eu julgava ser muito difícil. Olha, e eu estou falando só 6 meses. Sim. Pessoal, não me entendam mal. Nós temos mais o resto do mandato para me desmentir isso. E eu tinha uma grande preocupação com atendimentos, porque eu precisava resolver tudo. Eu precisava chegar a alguma conclusão de que aquela pessoa chega até mim e ela tem que sair com uma solução. E algumas questões resolvidas muito facilmente e várias questões extremamente complicadas de ser resolvida. Por quê? Muito por legislações e muitas questões porque não são referidamente ligadas ao município. Nós temos questões de Estado, nós temos questões federais que causam alguns entraves. Então, uma realização, poder ajudar bastante as pessoas. Eu achei que não poderia atingir tantos assim, e a gente consegue. Eu pensei que fosse mais difícil, mas consegue atingir várias pessoas. E coisas assim que muitas vezes com conversa se resolve. E uma decepção é certa demora em muitas questões básicas que a gente precisa. Algo que às vezes até a população pode não compreender, mas estou me familiarizando muito com a saúde, por mais que a gente voltava o nosso foco para as demais áreas, por o próprio prefeito ser da saúde, ter essa responsabilidade, todos os dias tu tem demandas da saúde. E você querer resolver muitas coisas da saúde não é poder, porque nós temos várias questões ligadas ao Estado, consultas, exames, cirurgias. Olha, uma briga diária, né? Então a gente tenta buscar soluções, a gente tenta ir de atrás, mas muitas vezes se depara num problema de sistema, num problema que não depende só da prefeitura em si, mas dentro do possível, dentro dessas articulações de busca de emendas, nem que seja através de recursos que não eram propriamente dito do nosso município, como essas emendas que vêm de fora, né? A gente tem que destinar principalmente para a saúde. É incrível como a população demanda de saúde, né? Não que a gente não esperava isso, a gente, eu digo eu, Alessandro, mas eu não imaginava ser tanto, ser tanto. E olha que a questão da Secretaria da Saúde passava dados, graças a Deus a gente tem tido uma relação muito boa com todos os secretários e
nos passava dados que a nossa secretaria precisa de fora de mais de R$ 1 milhão para cumprir só com aquilo que tem sido feito. Então, é muito necessário essa questão política dentro da questão administrativa. O senhor é, além de vice-prefeito, secretário-geral da administração, coordenando as demais secretarias. No seu entendimento pessoal, em linhas gerais, obviamente, como está o secretariado municipal? Está contente? Está atingindo os objetivos? Olha, eu acredito assim que nunca foi tão assertivo a escolha do secretariado. Nós tivemos grandes avanços. Nós tivemos evoluções significativas. Eu sempre gosto de citar uma pasta, porque muitas vezes passa desapercebido e não é desmerecer as outras, e sim o que eu quero dizer é que, para mim, Alessandro, quando estava do lado de fora da prefeitura, tinha uma noção que sim, o planejamento era importante, mas eu não imaginava o quanto e tanto é importante. E a produção de projetos, hã, Seria a parte técnica. a parte técnica, enfim, nessa questão do planejamento é extremamente necessário, os avanços foram, fantásticos e junto com essa secretaria, todas as demais vêm crescendo muito. O engajamento, a responsabilidade do pessoal na Secretaria da Fazenda, na Secretaria da Agricultura atendendo até com dias de chuva, né, hoje mesmo o pessoal trabalhando na questão de cascalhamento, abaixo de chuva, do tamanho comprometimento das pessoas, né? E aí nós vamos batendo em todas as demais secretarias, né? Temos um relacionamento fantástico com a educação, uma questão que até próprio Alessandro tinha assim, bom, uma secretaria tá do lado de fora, é uma das maiores, como é que nós vamos poder ajudar? Bom, o secretário está todo dia dizendo, olha, você não precisa de ajuda nisso, eu peço informação com ele, se ele precisa de mais alguma coisa, e a gente está trabalhando junto, sem dúvida nenhuma fantástico essa relação que a gente vem construindo com o secretariado, né? E no meu ver particular, eu acho que o crescimento tem que ser diário. Nós estamos atrás de especializações, nós estávamos conversando de estar sempre treinando o pessoal, enfim, buscando. eh, Buscando pessoas profissionais para ajudar também nesses trabalhos. Isso foi também um dos temas em uma reunião com o secretário Lucas, que nós buscasse esses treinamentos para que, ah, longe de mim dizer que nós estamos perto ou a gente está querendo chegar num nível de excelência, mas a gente tem que sonhar com ele. Nós temos que sonhar com aquilo que a gente faz a mais do que somente o necessário, né? E existem pessoas que já conseguem fazer isso. Existem pessoas que vão estar sempre buscando isso. Então, nós temos que ter esse sonho. E talvez com essa união dos secretários, nós consiga chegar lá em breve. Na sua avaliação, o maior desafio hoje da administração Morona e Alessandro? Olha, eu creio que nós poderíamos separar na questão de obras, que seria esse novo posto de saúde que nós estamos ali no acompanhamento. Graças a Deus, começaram as primeiras obras, né? Mas não tem como a gente não dizer que é a saúde, né? E já engloba, eu ia falar somente em obras desse posto, mas não, eu acho que ele já volta para a saúde, né? Porque nós precisamos de educação sem dúvida nenhuma, e eu acho que o foco para nós evitar grandes prejuízos e chegar num nível de concretizar menos riscos para a saúde passa para a educação, a base, enfim, projetos estão sendo realizados, nós estamos correndo de atrás do nível máximo de educação, enfim, mas não temos como dizer que não é a saúde, né? Precisamos de para novas práticas integrativas, precisamos dessas ampliações, precisamos correr atrás de recursos se não há possibilidade pelo Estado que o município vá de atrás e nós compre esses trabalhos, esses serviços. Então, acho que tenho certeza que eu acho que a saúde tem que ser o grande foco principal. Alessandro, Gustavo Bonotto
comandou o município por 2 gestões, 8 anos, é perfeitamente natural que ele deixou o seu legado. Os senhores assumiram, Morona e o senhor Jun, nesses 6 meses. Podemos dizer que agora, a partir de agora, já a administração de vocês caminha com os, vamos dizer assim, com os próprios passos, delineando já os objetivos. É óbvio que vocês são, queira ou não, também uma sucessão de Bonotto, mas, obviamente, podemos dizer que vocês já têm as suas ideias e suas metas daqui para frente. Olha, a sucessão é lógica, né? Natural. Foi natural. Um grande trabalho, um grande trabalho foi realizado nesses 8 anos, né? Eu sempre gosto de explanar onde que eu falo que foi um grande aprendizado nessa política, estar junto com o Gustavo, né? Até por questões, de articulação, mas também, pessoal, né? Foi praticamente um professor. E eu acho que um grande desafio, um grande objetivo, numa frase curta, seria superar uma gestão como a dele, né? Que foi uma gestão, talvez não para os olhos de 100%, mas para a grande maioria, tanto que também nos auxiliou nessa campanha política, foi de uma avaliação muito boa, né? Então, isso seria um importante. Ah, para superar para o ego, não, porque se foi bom para o município, nós queremos tentar fazer esse melhor para o município, né? Mas claro que a gente tinha várias questões no nosso plano de governo que está na minha mesa, que está na mesa do Morona, e a gente quer cumprir, se Deus quiser, a totalidade, se não quase a totalidade de tudo aquilo que a gente estipulou. E lá, você veja como a gente se torna repetitivo, mas lá o maior número de itens, o maior, a maior expressão dentro daqueles 11 títulos do plano, ah, esse nosso plano traçado na campanha política agora era na saúde, né? Então a gente vai ter que trabalhar muito para atingir isso. E eu acho que o ponto principal, querendo ou não, é fazer a política, porque ela não pode estar separada de uma administração, mas de que forma? No trabalho. Então, se a gente conseguir fazer um trabalho bem feito, consequentemente ela vai ter esse reflexo político. Alessandro, muito se fala no comércio, na indústria, mas e o setor primário em Lagoa Vermelha? Na tua avaliação, face a todas as situações econômicas, políticas que estamos vivendo na atualidade, como podemos avaliar a presença na economia de Lagoa Vermelha? Tem alguns dados a respeito disso? Tem alguma informação que podemos comentar? Bom, eu sou muito crítico na questão do nosso setor primário, principalmente nessa nossa questão do campo. Há anos eu venho, nos meus vídeos, na minha rede social, relatando o tamanho é o descaso, né, das autoridades que têm a capacidade de influenciar como tal. E o retrato está começando agora, e a gente pode afirmar que se não houver algo, algo para aquecer o nosso setor primário, o nosso município, principalmente a questão urbana, vai sofrer e vai sofrer muito, porque é através do setor primário que se movimenta os demais. São 41, 42% do PIB que são girados em torno do setor primário. E ele vem sangrando há tempo, não é de agora, né? Essa questão da dívida que veio à tona agora, ela, no mínimo, no mínimo, ela vem se arrastando há 4 a 5 anos. Claro que aqui a gente está falando mais na agricultura, mas se nós pegarmos o setor da pecuária, a gente vai ver que esse produtor também, e eu falo porque eu me incluo nesse, ele vem sofrendo com vários descasos. E aqui a gente entra numa questão de segurança, e não estou falando dos nossos órgãos municipais, e sim daqueles que tem a responsabilidade de, através de efetivos, através de valores, através de infraestrutura, através de material, suprir os órgãos daqui. Mas nós vemos sofrendo com um abigeato direto, quando não é de uma, duas redes, é de caminhões, e nada é feito dentro daquela esfera que ultrapassa a questão de aprender e de levar simplesmente
para responder esses processos, né? A gente vê que poucos dias eles estão soltos de novo, né? Então a gente fica muito refém, pecuarista, de tudo que vem acontecendo. Ah, não, então é só questão da dívida, é questão de abijato, e olha, o abijato nem entrei ainda na questão dos defensivos, que quando há um roubo desse tamanho, quando há um assalto desse tamanho, são milhões que a gente está falando. Não, nós temos o leite. Nós tínhamos 400 e poucos produtores aqui em Lagoa Vermelha para 100. E daí a gente passa a gente começa num parâmetro assim, ah, então o produtor não se especializou. O produtor é o que mais quer se especializar. Ele passou de um touro para uma inseminação, para uma transferência de embrião, ele passou de simplesmente soltar um gado cruzado para o campo, para um sistema intensivo de trato, para gado que tem uma genética extraordinária, mas daí enfrenta um sistema que, quando começa a aumentar o preço por uma entre-safra, tem importação de leite dos estados vizinhos, né? Nós temos, isso daí ocorreu muito também com a questão do trigo, quiseram fazer com a questão do arroz pós as enchentes. Então, a gente no setor primário em específico, o que eu posso, da minha opinião, relatar é que nós estamos muito descobertos. Seja a área que for, nós estamos muito descobertos, porque a gente não tem uma segurança de preço, a gente não tem essas questões de apoio no que diz respeito a financiamentos, enfim, existe, em planos existe, mas não existe o dinheiro, né? E o produtor ele não quer anistia de dívida, não quer nada, ele quer condições de pagar. O produtor ele não quer que tenhamos uma câmera em cada propriedade vigiando. Ele quer dormir com a janela aberta e não ter que se preocupar com o seu gado. Ele quer que tenha uma esquilo, uma tosa de ovelha e pelo menos consiga pagar aquele que fez o serviço com o preço da lã e não ter que enterrar e queimar como vem acontecendo, né? Então, no lado que nós olhar para o setor primário, nós estamos penando. Espero que os nossos governantes olhem de uma forma mais correta, porque o reflexo, como eu falei no começo, vai chegar e logo nas nossas cidades. Não tem como não chegar. O seu nome ecoa no tradicionalismo no Rio Grande do Sul, vamos dizer até no sul do Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo, todo mundo sabe. Mas agora o senhor também é vice-prefeito aqui em Lagoa Vermelha. Estamos com uma linda cancha coberta lá do CTG Alexandre Pata, do qual o senhor comandou e faz parte do CTG, queira ou não. O Certo? que podemos esperar nós, população? Vamos ter um grande show ainda em 2025 com a ação do CTG junto com o Poder Executivo? Ou somente o ano que vem? Quando que vamos usar aquela estrutura maravilhosa para o povo? Nós podemos falar em sonho e podemos falar nas possibilidades, mas vamos lá. Ah, quando tu citaste a cancha coberta, é aonde que eu posso dizer que eu sou muito sonhador. Então vamos falar um pouco a mais. Projetos existem, né? Inclusive hoje, a partir das 4 horas, um produtor de evento estará junto conosco em uma reunião para a gente já começar a definir algo para frente. O que nós queremos realizar? Com parcerias, primeiro eu quero dizer que, da minha parte, e eu venho buscando isso, eu sou parceiro de todas as entidades e quero incluir no que a prefeitura tiver de promoção, enfim, eu quero que todos estejam juntos, tanto para realização, para parcerias, enfim, porque a prefeitura em si ela não pode realizar e precisa das nossas entidades. Então, seja ela do segmento que for, a gente faz um chamamento e precisa que todos sejam nossos parceiros. Vamos lá, vendo e analisando, refletindo um pouco na mente do que Lagoa Vermelha mais mostrou de aptidão para agosto, bandas. Já trouxe já ideias para o pessoal, para os produtores, para as pessoas que vêm nos acompanhando, que vêm tentando articular esses próximos eventos para um circuito de bandas dentro da cancha, né? Que eu acho que vai ter uma aceitação muito grande. Nós temos uma vontade muito grande de trazer show bom, bom mesmo, para o final do ano, né? Para o Natal Para 2025. para 2025, então provavelmente deve estar logo, logo sendo confirmado, e daí
provavelmente o prefeito deve trazer já em primeira mão. Para o aniversário do município, sem dúvida nenhuma, pode esperar também que algo vai ser feito. E falando especificamente daquela estrutura, daquele nosso parque, nós estamos correndo atrás e muito de uma expo, né? Mas que quem trazer? São várias as opções, e daí que a gente tem que cuidar muito, porque nós estamos trabalhando no setor público, né? Nós teríamos um sonho a ser realizado, que era abrir as portas para todos e não ter custo nenhum, né? Para a prefeitura, para o poder público. E então a gente está trabalhando muito com projetos, Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, para que a gente possa trazer em 2026 um show nacional. Existem algumas possibilidades para 2025 ainda, através de algumas produtoras, mas 2026 nós precisamos, nesse ano máximo, tentar trazer alguém de renome ali para nós estrear. Por quê? Não, só para trazer, para fazer uma inauguração de forma diferente do que o tradicionalismo? Não, porque eu tenho certeza que a partir da hora que nós apresentarmos essa nossa estrutura para quem tem a aptidão para tal realização, ele vai virar um local de circuito. O pessoal vai querer fazer aqui. Nós já tivemos procura de alguns artistas, né, de alguns empresários. Um exemplo, o empresário do Amado Batista, ano passado, chegou a ligar, a cancha não estava pronta, então agora a gente tem que reconstruir essa ligação. Ah, Tem muitos nomes que o pessoal vem nos sugerindo. Eu, particularmente, gostaria muito de trazer o Bruno Marrone, porém, as cifras são muito altas, então temos que trabalhar com a Rouanet, tentar essa captação para ver se conseguimos viabilizar. Mas, enfim, nós vamos correr de atrás. Como eu sou muito sonhador, posso arriscar que nós vamos realizar uma expo e vamos trazer esses shows que sejam de contento da população e também abraçado pelas entidades da Lagoa Vermelha. Vice-prefeito Alessandro, dias desses entrevistei a vereadora Charice Brisolin, do Partido Progressista, e indaguei dela a avaliação da administração municipal dos senhores, e ela concedeu uma nota 9,5. Agora eu lhe pergunto, qual nota o senhor concederia à sua administração? Barbaridade. E por quê? Bom, agora eu vou ficar numa saia justa. Vou colocar uma nota. Vamos colocar um 8, então? Um 8 porque, daí vamos dizer assim, por algo realizado e por uma celeridade em tudo aquilo que a gente tinha proposta de ser, de se concretizar, né? Esses dois pontos que faltam é algo que eu não pude fazer ainda, até por uma questão de bom senso, porque uma vez a gente estando no setor público, a gente tem que ter um cuidado muito sério com a verba, com o dinheiro que é da população. E eu tenho uma vontade, tenho essa intenção de ir para Brasília, porque alguns contatos já estão prévios sendo feitos lá. Como o prefeito foi, eu acho que seria injusto a gente ter mais gastos quanto a isso, porque uma liderança estava indo já com os vereadores, enfim, para fazer aquelas pontes, né? E talvez para uma próxima ida que a gente consiga estar lá, a gente consiga trazer um pouco mais de recurso também. Mas não que isso seja um problema, ou esses dois pontos que eu tirei da minha nota, e falo especificamente de mim, não da administração como um todo, não seja um ponto negativo. E sim, eu botei uns dois pontos a menos para mim me desafiar a fazer ainda mais, porque eu não estou voltado nesses dois pontos negativos ou mais, se alguma avaliação externa seja contrária à minha, eu não vou discordar, porque será um desafio para mim fazer o algo a mais, né? Para mim correr a mais disso. E como eu falei no começo, eu estou aprendendo muito, então várias falhas eu devo estar fazendo, umas reconhecidas ou umas que eu pude ver e outras que eu não vi ainda. Então, se eu colocar mais que 7, 8, eu estaria sendo injusto, e coisa que eu não gosto de ser injusto. Tá certo. Uma última pergunta, vice-prefeito.
Nota-se em alguns grupos de redes sociais, em alguns perfis, algumas críticas, até algumas até com contundências, certas ou não, não vamos avaliar isso. Mas a pergunta que eu lhe faço, muitas dessas críticas são dirigidas à administração municipal dos senhores, apesar de estar no início. Existem muitas cobranças, como lhe disse, algumas infundadas, outras talvez tenham Sim. um pouco de razão e tal. Mas o vice-prefeito Alessandro Moliterno e a própria administração municipal, como está recebendo essas críticas, trazem consigo alguma sugestão, ou ignoram, ou o senhor vai me dizer que não, não participa da rede social? Não, eu tenho duas pessoas que são extremamente ligadas à rede social. Na verdade, eu praticamente eu não consigo acompanhar tudo, né? Até tenho deixado muito a desejar muitas pessoas que buscam ah, algumas questões mais da outra linha, me cobrando muito sobre questão de narração e tradicionalismo, né? Correto. E eu tenho deixado muito de lado, por falta de tempo, não tenho conseguido atender essas pessoas, porque tenho tentado atender única, exclusivamente ou preferencialmente a questão do nosso município, que eu me propus a isso, enfim. Falando especificamente do Alessandro vice-prefeito, o que eu gostaria muito dessa parte da população que faz as suas críticas. Eu gostaria muito de recebê-los dentro do gabinete, que era uma proposta minha, era uma proposta do Morona, mas como eu sei que o prefeito é extremamente atarefado, eu consigo agendar, consigo ajustar, consigo receber essas pessoas para quê? Para a gente fazer uma leitura junto dessas críticas. Muitas a gente consegue tirar o proveito, a gente consegue tirar algo positivo. Agora, a crítica simplesmente por ser feita, e aqui a gente vai bater de novo numa tecla, a questão da saúde. Existem muitas pessoas com as críticas que não conseguem fazer o seu exame, que não conseguem fazer a sua cirurgia, porque demora isso, porque demora aquilo. Olha, pessoal, é o Estado, é questão hã, que a gente não tem como influenciar. Porém, se vários casos aconteceram, das pessoas chegarem até mim e questionar: "Olha, está demorando". Não, para aí, vamos ver. Vamos dar uma atenção, vamos ver a que ponto está, como se está registrado corretamente dentro do sistema, se existe uma previsão, quanto tempo fez, qual a previsão de chamada. Já vamos direcionar aquelas pessoas que têm a expertise de dizer o que precisa já estar em mão. Um exemplo básico, só para a gente deixar mais claro, uma pessoa que pediu a sua consulta, enfim, e não vinha e tal, e quando chegou a hora, não foi com os seus exames que era necessário lá. Isso atrasou no mínimo mais um mês, 2 meses para a cirurgia dele. Então, existem pessoas que podem ajudar essa população a, a não perder tempo, né? Porque algum tempo do Estado não tem como, não existe passar em frente na fila, não existe como, né? Mas essas pessoas que têm essa crítica, voltando à pergunta em si, de direcionar mais específico para nós mesmos, de vir nos buscar, de vir conversar conosco, tudo que for para o crescimento é bem-vindo, não tenha dúvida nenhuma. Claro que se existir de outra forma esse pensamento, se a crítica for de outro meio ou de outra conduta, vamos dizer assim, não precisa nem procurar, mas se for para somar, que nos procurem especificamente o Alessandro, que vai estar lá para atender e para tentar solucionar. Ok, agradeço a sua participação, foi um bate-papo proveitoso, poderíamos ficar muito mais tempo conversando aqui, porque existem vários assuntos de interesse na comunidade. Eu não sei se o senhor gostaria de deixar a sua mensagem final, vice-prefeito. Gostaria de agradecer a Folha, né, por trazer um espaço tão importante para a população. A gente nota através de várias publicações, nota através de várias colocações
que aqui está o grande esclarecimento de vários pontos importantíssimos para a nossa população. Então, claro que um agradecimento à nossa equipe, a todos os nossos funcionários, se faz necessário, mas em especial parabenizar pelo trabalho que a Folha vem fazendo e dizer que a gente está sempre aí de portas abertas para trazer qualquer que seja os assuntos dentro da administração. Ok, muito obrigado. Esse foi Alessandro Muniterno, vice-prefeito municipal de Lagoa Vermelha. Lembrando que, além da publicação no canal do YouTube do Folha News, a entrevista será repercutida também nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no jornal impresso de sexta-feira próxima do jornal Folha do Nordeste.